Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Nelson Ferreira. Nesse vídeo, pessoal, eu vou estar falando sobre os aplicativos, né, que calculam os ganhos, né? Então tem vários aplicativos aí no mercado aí, muitos influenciadores aí, youtubers aí acabam fazendo propaganda aí de alguns, né? Então eu vou estar falando de alguns que eu já usei, tá? Tem outros também, mas eu vou dar foco aqui principalmente nos que eu já utilizo, né? Eu estou utilizando um no momento e já utilizei alguns outros, tá? Então já deixa um like aí, inscreva-se no canal aí, deixa um comentário sobre o que vocês acham sobre esse assunto, se vocês utilizam esse tipo de aplicativo, se vocês não utilizam, né? Se ajuda, se atrapalha, como que é a experiência de vocês com esses aplicativos, tá bom? Eu acho que tem alguns bem conhecidos aí, acho que tem o Rota App. Isso eu nunca utilizei, então eu não vou falar muito sobre ele não, tá? Então tem o DSW foi o primeiro que eu utilizei, ele é gratuito. Depois eu utilizei o Giggle, tá? O Giggle, que é um dos mais famosinhos aí, inclusive várias pessoas aí acabam fazendo propaganda dele, né? E tem agora o que eu estou utilizando agora, que é o da Drive, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E vou falar o porquê que eu estou utilizando. O primeiro que eu utilizei foi o DSW, tá? O DSW foi o primeiro que eu utilizei, ele é gratuito, então eu utilizei ele logo no início lá, mas ele travava um pouquinho. Não tô falando que ele é ruim, tá, pessoal? Às vezes pode até ser o celular que você utiliza, então podia ser até o celular que eu tava utilizando. Então ele travava um pouquinho e eu acabei que desinstalando ele. Depois eu instalei o Giggle. O Giggle é muito bom. O Giggle é um dos melhores, eu acredito, deve ser até porque ele é pago, né? Então eu instalei ele e fiquei um bom período com ele, utilizando ele, mas depois eu desinstalei também e fiquei sem nenhum. Aí agora eu instalei um agora que não foi bem o aplicativo de cálculo de ganho, foi o aplicativo de cálculo no geral, né? É onde eu coloco meus custos, meus gastos, meus ganhos, né? Então ele é um controle financeiro, na verdade, tá? E então dentro desse aplicativo de controle financeiro tem essa função de calcular o ganho, calcular as viagens, né? Calcular as viagens, quanto a gente pode ganhar por km, por hora, a nota do passageiro, tá? Então eu estou no momento utilizando ele, mas o porquê que eu desinstalei o Giggle, né? Que é um dos melhores e eu até aconselho as pessoas a utilizarem, apesar de ser pago. Mas hoje assim, pessoal, tudo é pago, né? Não adianta a gente querer as coisas gratuitas, porque as coisas gratuitas, né? O que são melhores, com mais ferramentas, com mais recursos, são os pagos, não tem outro jeito, tá? Então o Giggle é um dos melhores. Mas por que que eu desinstalei e passei um período sem utilizar? Porque, pessoal, todo aplicativo, toda ferramenta que você utiliza, você tem que que essa ferramenta sirva de suporte para você, e para mim não estava utilizando, eu não estava sendo suporte, eu estava meio que me deixando engessado, tá? Eu só pegava aquelas corridas que eu via que ficava tudo verde ali, né? Tanto o km, quanto a hora, quanto a nota do passageiro. Então assim, se não tivesse tudo verdinho, eu não pegava, tá? Então aí depois eu parei para pensar que tem situações que você precisa pegar umas corridas ruins, né? Para reposicionamento, para voltar para um lugar que você costuma atuar. Por exemplo, eu estou aqui, aqui em Suzano, vim trazer uma peça aqui do lado do Ipiranga para cá. Então a corrida de vinda foi ótima. Então assim, eu tenho consciência de que eu não vou pegar uma corrida boa voltando. Pode acontecer? Pode, mas na maioria das vezes eu vou ter que pegar uma corrida ruim, né, para estar me reposicionando até o ABC. Então assim, mas que juntando a que eu vim, que foi ótima, mais uma regular ou até mesmo ruim, juntando as duas, vai dar um equilíbrio, né? Então eu não estava utilizando dessa forma, eu estava só pegando corridas boas. Por exemplo, estou aqui em Suzano, preciso voltar para Diadema, vinha só uma corrida regular, eu não pegava de jeito nenhum. E isso aconteceu várias vezes para mim. Aí depois eu parei, refleti e falei,
O aplicativo é bom, tá? Não tô falando contra, muito pelo contrário, eu acho que ajuda bastante, principalmente para você não pegar viagens ruins no ambiente que você atua. Então ele mostra ali direitinho a corrida que é boa, a corrida que é ruim, né? Então, principalmente mais de te ajudar a pegar as boas corridas, eu acho que ele te ajuda a não pegar as ruins, né? Aquelas corridas que acaba te pagando 20 e poucos por hora, 30 por hora, que o KM fica horrível, um e pouco KM, 1,30, 1,40 o KM, né? Que o KM fica muito baixo. Então ele te ajuda muito a não pegar essas viagens. Mas só que você não pode ficar preso, limitado a só pegar viagens olhando como principal objetivo a ferramenta, né? Então eu acredito que você tem que abrir um pouco a cabeça de entender o que aquela corrida pode te trazer, né? Mesmo que ela seja ruim, mas ela tá te levando para um local bom, ela tá por exemplo, eu tô aqui longe de casa, ela tá retornando para um local mais próximo da minha casa. Então tudo isso você tem que entender e levar em consideração no momento de pegar as viagens, né? Então eu estava utilizando o aplicativo, então deixei um pouco mais por esse motivo, o motivo de que eu estava muito com a visão muito fechada assim e só pegava quando estava tudo verdinho. E aí depois eu parei para refletir e entendi que não, tem situações que você até deve pegar corridas que não sejam tão boas, né? Mas que ela vai estar te levando, vai estar te deixando num local melhor, numa área de atuação, tá? Então assim, eu aconselho, muita gente eu vejo aí fazendo propaganda, né? Indicando aí os aplicativos de cálculos de ganho, né? Então eu também assim indico, assim, eu também acho que é válido, só que também atualmente eu tenho utilizado ele apenas como para cálculo do KM e da hora. Não estou utilizando mais assim com outras, com farol, né? Farol de viagem, né? Não estou utilizando com a nota do passageiro, porque eu acho que, né, essas outras informações no próprio card do aplicativo, quando ela já mostra a viagem, ela já não nos mostra muita informação, né? Tem a nota do passageiro, quantidade de viagem, né? O valor da corrida, qual o destino do passageiro. Então já tem muita informação no card dos aplicativos. Então as únicas informações a mais que nós precisamos é de saber quanto que aquela viagem está pagando por hora e por KM. Então para mim eu só utilizo para isso, entendeu? Para ver essas informações de que se a corrida tá boa por KM e hora. Outras informações eu já utilizo mesmo o próprio aplicativo, o próprio card do aplicativo que toca aqui na tela, para mim tá me baseando se eu vou aceitar ou não a viagem, tá? Então eu agora estou utilizando esse que eu vou mostrar para vocês, porque assim, eu não sei se vocês são assim, mas eu sou muito desorganizado no sentido de controle de gastos, assim, eu sou muito desorganizado, pessoal. Então eu precisava de uma ferramenta que me ajudasse a entender certinho, né, o quanto que eu estou ganhando, o quanto que eu estou gastando, tanto de cada parcela do carro, combustível, manutenção. Então agora eu estou colocando tudo no aplicativo dia após dia, para ter uma base, né, certinha de se no final do mês, se no final da semana, no final do mês, no final do ano, eu tive realmente lucro ou não, né, ou como é que fala, paguei para trabalhar, né. Então eu estou levando muito em consideração isso. Eu precisava de uma ferramenta, já utilizava essa ferramenta até quando ela era gratuita, eu utilizava ela, né, mas agora ela é paga, assim, normal. A maioria dos aplicativos que são gratuitos, pessoal, depois eles começam depois de um certo período, eles colocam mais ferramentas dentro do aplicativo e acaba cobrando, né? Então foi isso que aconteceu também comigo, com esse aplicativo. Eu utilizava ele na versão gratuita, mas depois de um certo período eu passei a não utilizar mais, e agora esse ano eu decidi que eu quero ter esse controle certinho
das minhas finanças, principalmente relacionada ao trabalho, né? De quanto que eu tô ganhando, quanto que eu tô gastando, de quanto que tá me sobrando, né? Para ter esse controle final, para quando eu chegar lá no final do ano eu ter uma ideia de como é que foi o meu ano, se foi bom, se foi ruim, se foi regular, tá bom? Espero que eu consiga, né? Porque infelizmente eu sou desorganizado nessa questão, nesse sentido, né? E às vezes eu começo uma coisa assim e depois acabo que esquecendo de colocar o gasto, o ganho daquele dia e acaba descontrolando tudo. Mas eu vou tentar ser bem fiel esse ano, bem objetivo, tá? Para que dê tudo certo e eu consiga ter esse relatório aí no final do ano. Também aconselho a vocês que têm esse controle. Eu gostaria até de ter esse controle até na minha vida pessoal, né? Mas é o que eu falei para vocês, já até comecei, né, com outro aplicativo, mas acabei que já tendo alguns gastos que eu não coloquei e acaba que a gente desmotivando, né? Quando tem alguns gastos que você deixa passar e não pode deixar passar nada, tem que colocar certinho o que você gasta certinho, tudo que você gasta no dia, assim, na semana, no mês, você tem que ter esse controle financeiro aí para tá dando um suporte, né, para você ter a noção de onde que você está gastando o seu dinheiro, né? Porque nós, teoricamente, nós ganhamos, assim, bastante dinheiro, né? Mas, assim, a gente ganha, mas a gente gasta e a gente não sabe o que não gastou. A gente ganha, por exemplo, uma média, vamos supor que eu ganhei ali em torno de 8 mil reais no mês, né? Bruto, tá? Bruto. Então, eu fico imaginando para onde que tá indo esses 8 mil reais, né? Para onde que tá indo, né? Então, se você tem, pelo menos aqui no aplicativo, um aplicativo para ter o controle dos gastos, pelo menos do aplicativo, né, de saber que, olha, eu paguei tanto de parcela, tanto foi para o combustível, tanto foi para manutenção, então isso acaba aqui deixando você mais tranquilo de saber, não, eu ganhei, mas eu gastei com algumas coisas que precisava ser gasto, né? Então por isso eu acabei optando por instalar esse aplicativo e estar utilizando ele. Agora eu vou mostrar para vocês aqui na tela esse aplicativo que eu estou utilizando. Aqui, pessoal, o aplicativo é esse, tá? É Drive, acho que é Drive o nome dele, né? Não sei se é Drive, acho que deve ser Drive, né? Deve ser Drive o nome dele aqui, eu não sei a pronúncia, mas eu acredito que seja Drive, né? Mas tem esse Hzinho aqui no final, tá? Vou abrir ele aqui para vocês, tá? E se tocar uma viagem aqui, vocês já vão ver que vai aparecer aqui o cálculo dos ganhos, tá? Então essa é a interface dele, tá vendo? Aqui aí tem para colocar os ganhos, tem inserir abastecimento, manutenção, ele tem todo um relatório, tá? E aqui tem uma parte aqui que já veio com ele, tá? O cálculo de ganhos, tá vendo? Então aqui tem algumas outras funções, tem o suporte, tá bom? Então tem aqui o relatório, esse é o relatório aqui dos primeiros 15 dias que eu já... do meu faturamento nos primeiros 15 dias, já cheguei bem próximo, tá na quinzena, eu busco aí em torno de 4 mil, mas nessa aí, como teve alguns dias que eu não trabalhei, fui bastante pro litoral, tô em torno aí de 3.300, então tá mais ou menos, ó, tô com a viagem aqui, tá vendo, ó, já ele apareceu aqui, ó, tá vendo, ó, 1,72 por km e 34,6 a hora. Então esse é o aplicativo aqui, tá, pessoal? Então, tá, e aí ele mostra certinho aqui, ó. Esse aqui eu coloco dia a dia, tá vendo? Tem aqui as datas de 1º do 1 até o dia 31 do 1, tá, ó, apareceu outra viagem aqui, ó, e ele já calculou. Então é isso que eu tô falando pra vocês, tá vendo? 1,66, isso aqui já é outra viagem aqui, ó, tá vendo? Então ele acaba calculando aqui se a viagem é boa, se a viagem é ruim, tá? Então eu tô utilizando, olha, todos os gastos, aqui são os ganhos, tá? Dia a dia, eu venho anotando aqui, tá? Aqui também já é a parte da gasolina, né? Do combustível, os gastos, ó, reparo que eu coloco, tá vendo? Gasolina. Então esse aqui esse é o aplicativo que eu venho utilizando, tá? Então, assim, como ele já veio essa ferramenta, aí eu tô utilizando ele, aqui eu tô aqui em Suzano, tô direcionado, voltando lá pro ABC, então por isso que eu não... Ó, aqui a viagenzinha aqui, ó, tá vendo? Então, 1,73 por km. Então, eu acho que mostrando só essas informações aqui, ó, porque aqui já tem a nota do passageiro, então não tem necessidade
de ver a nota do passageiro aqui, porque senão fica muita informação. Aí muita informação acaba aqui atrapalhando, né? Porque são tantas informações em pouco tempo. Só tem acho que 7 segundos para a gente tá visualizando todas as informações aqui do aplicativo. Então, como se você enche a tela de informação, você acaba não vendo, né, o que precisa ser visto, né? Que é, no meu ponto de vista, o mais importante é ver o destino, é ver o valor da viagem, é ver quanto vai pagar por hora, por km, nota de passageiro. Então, quantidade de viagens do passageiro. Então, essas informações já estão aqui. Então, tendo essas informações, a gente já consegue ter a visão se aquela viagem é possível pegar ela, se vai valer a pena pegar ela, se não. Beleza? Então, era isso, pessoal. Queria mostrar esse aplicativo para vocês. Não é que eu estou indicando, estou mostrando um aplicativo que eu uso para vocês, até porque os youtubers que acabam indicando aí o Gigo, entre outros aplicativos, eles ganham uma comissão por vocês estarem utilizando, tá? Eu não tô ganhando nada, tô só mostrando um aplicativo que eu uso, que eu tô utilizando no momento e falando para vocês o porquê que eu tô utilizando esse aplicativo, tá bom? Então deixa um like aí para estar me ajudando, inscreva-se no canal, tá? Espero que gostem desse conteúdo, deixa aí um comentário aí se vocês gostam, se vocês utilizam, o que vocês pensam desses aplicativos aí, tá? Então fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!